Eu digo, quando eu cruzei a linha de chegada, eles perguntavam se eu estava feliz. E aí, como é que você está? Está muito feliz? Eu falava, sim, mas o sentimento mais forte é de paz. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado aí a vocês que comentaram o episódio da semana passada, um episódio foi muito bacana, gostei muito do Luiz, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Não conhecia de ter conversado com ele, a gente gravou pelo Skype, mas eu não conhecia ele de ter batido um papo com ele assim tão longo e mais profundo. Eu tinha visto somente as entrevistas e os posts, as declarações, li muita entrevista aí que ele deu, vi muito vídeo. E é um cara bacana, com uma história legal. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça. Luiz Cocuzzi, um mountain biker aí que representa não somente os seus próprios interesses e seus sonhos, mas ele leva no peito, literalmente, e no coração a bandeira aí do Lar Nossa Senhora, uma instituição de caridade que os pais tocam e que ele é a grande referência lá para as crianças que estão hoje lá no Lar Nossa Senhora. E o episódio de hoje, um episódio tão espetacular quanto um episódio que já foi solicitado aí por alguns de vocês, então segue aqui o episódio para vocês ouvirem os relatos do Daniel de Oliveira, o cara que fez um episódio comigo, o episódio número 63, no ano passado, e que foi um sucesso. Muita gente não conhecia ele teve um número de ouvintes enorme, um cara que surpreende, e não por isso ele está voltando no Endorfina. Acabou de concluir agora no mês de novembro o duplo Deca Ironman.
uma prova, como o próprio nome diz, uma prova que consiste em 20 Ironman seguidos, mas no padrão clássico, não uma prova por dia, e sim as distâncias combinadas. E aí vocês podem esperar aí um episódio muito interessante do Daniel, que acabou de chegar de Nova York, fez a maratona de Nova York logo em seguida, foi do México para Nova York e fez a maratona e chegou no Brasil. Eu tentei gravar com ele na semana passada e por problemas técnicos não deu certo, mas agora deu, e esse episódio está indo ao ar então para vocês bem fresquinho. Aí a gente falou, claro, da prova. Esse episódio não é um episódio que a gente volta nos temas do episódio passado, é claro, então se você quiser, vai lá e ouça o episódio anterior, mas não necessariamente antes desse, né? Só se você não conhece quem é o Daniel, mas chega lá no Instagram dele e dá uma olhadinha, Daniel de Oliveira Ultra. Enfim, a gente falou aí do desafio que foi a prova, como ele teve que mudar o mindset dele durante a prova, por questões aí de força maior. E aí ele falou bastante sobre autoconhecimento, a busca do impossível. A gente falou um pouco aí sobre a estratégia de sono dele. A gente falou sobre a água fria, né, o cloro. Ele vai contar aí pra gente o que aconteceu aí, que ele não esperava aí de ter ficado tanto tempo na piscina, uma piscina clorada. A gente falou, uma história bizarra aí do staff que iria acompanhá-lo e que acabou sumindo. A gente falou bastante aí enfim, do que ele conseguiu observar, o que ele conseguiu aprender, não somente observando os outros, mas se olhando, né, observando aí como é que ele reagiu a uma prova que até para ele foi uma prova aí com bastante momentos que ele não conhecia, né? Então ele entrou aí no mundo do desconhecido, mesmo um cara que já tinha feito Deca Ironman, quíntuplo Ironman, enfim. Então uma conversa muito legal, como vocês podem imaginar. E é isso, vocês com certeza vão gostar. E mais uma vez agradeço a todos vocês que estão sintonizados no Endorfina, vocês que estão assinando, seguindo Endorfina nos aplicativos, nos principais aplicativos de podcast que existem hoje, principalmente Spotify, Deezer, que é recente, no próprio Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Vai lá, siga, clique no botão seguir, assinar, e toda quinta-feira você recebe um episódio bacana aí para você ouvir. E claro, façam seus comentários, suas postagens no Endorfina BR no Instagram, que é a rede pela qual eu me comunico aí com a maioria de vocês. Muito obrigado pelo apoio também dos novos apoiadores do Endorfina, vocês que resolveram contribuir financeiramente com o projeto do Endorfina. Aguarde aí que vai ter novidade para vocês, então vou mandar um e-mail em breve para todos vocês que apoiam o Endorfina. É isso, pessoal, vamos lá para mais uma conversa bacana, mais uma conversa com um cara aí que, como ele mesmo diz, é puro amor, e vocês vão entender exatamente porquê, ou pelo menos vocês vão tentar entender, porque a gente fala também bastante sobre esse tema que na vida do Daniel é um tema bem importante, é uma das coisas que ele busca e passar e busca para ele mesmo através de todas essas aventuras que ele mesmo se propunha a fazer. Obrigado, vamos lá, mais um episódio do Endorfina Podcast com Daniel Oliveira. Recebo hoje pela segunda vez no Endorfina um convidado que surpreende a todos assim que começa a contar a sua história, crenças e títulos. Uma voz que transmite serenidade e sabedoria, que de certa maneira é um contraponto aos seus feitos esportivos. Um atleta completamente fora dos padrões, não apenas pelos objetivos que norteiam sua dedicação ao esporte, mas pelos desafios que escolhe enfrentar. Daniel, de 38 anos, é um sujeito único, uma pessoa que busca, como ele mesmo diz, vencer o impossível e o inimaginável, mesmo para uma pessoa com padrões tão elevados. Com vocês, um dos únicos 12 seres humanos no planeta a terminar o duplo Deca Ironman, o único sul-americano e recordista pan-americano, o carioca radicado em Blumenau, Daniel de Oliveira Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e gosta dessa história. Fico muito feliz em poder compartilhar. Eu já te falei, né, cara? Aqui no Endorfina você é sucesso de audiência, viu? Que ótimo. Volta e meia eu ainda recebo uns feedbacks aí. Legal, cara. Você vai receber ainda mais aqui agora, porque o assunto que a gente vai tratar hoje é
enfim, é mais instigante do que a tua história até então, né? E é isso que eu também quero agora explorar aqui com você nesse nosso bate-papo. Aí, por sinal, para quem não ouviu, né, o primeiro episódio foi o episódio número 63. E aí a gente não vai conversar aqui sobre o passado, sobre a história do Daniel. Quem quiser vai lá e ouve o episódio 63. Esse episódio acaba sendo, na verdade, uma continuidade, uma continuação da onde a gente parou aquela época, já faz acho que um pouquinho mais de um ano, onde o Daniel estava estava se preparando, ou ia começar a se preparar para a prova que ele acabou de concluir aí faz poucas semanas. Não a Maratona de Nova York, que ele também correu, agora em novembro, mas o duplo Deca Ironman no México. E como eu falei aqui na introdução, ele é uma das únicas 12 pessoas a terem conseguido esse feito magnânimo de fazer 20 Ironman seguidos, mas direto, né? E ele vai explicar aqui rapidamente aí também como é que é a prova. Enfim, e aí ele vai relatar aqui um pouco, e para quem aí não ouviu o primeiro episódio e quiser ir direto nesse, também não tem problema, porque vocês vão perceber aí quais são esses diferenciais, esses valores que o Daniel tem e que fazem com que ele consiga superar o impossível, vencer o impossível, como ele mesmo diz nas palestras dele. Aliás, esse é o tema da palestra dele. Mas vamos lá. Daniel, você tem dito, tem postado, né? A gente conversou um pouco na semana passada, que você tá com uma sensação de paz depois de ter participado e concluído em 23 dias e não sei quantas horas você vai contar aqui pra gente, esse grande desafio que eu acredito que foi o maior desafio da tua vida. Como é que você pode traduzir aí pra gente o que é essa paz? Você estava em conflito antes? Você estava com receio de não terminar? Foi uma prova que, à medida que você foi realizando a grandeza dela durante os treinos, você, enfim, de alguma maneira você achou que talvez fosse demais para você, e claro que dá aquele receio, dá aquela medo mesmo, né, de puxa, onde é que eu estou me metendo? E aí agora você finalmente domou aí o touro e o leão, e você está com essa paz. Traduz aqui para mim e para o ouvinte como é que é essa paz que você está sentindo, por favor. Certo. É que essa paz não tem a ver com as distâncias ou com a competição, medo de conseguir ou não. A paz que eu sinto eu sempre busquei o impossível, né? E quando a gente busca o impossível, não é simplesmente, por exemplo, no meu caso, não é simplesmente por realizar uma façanha humana atlética, por exemplo. O impossível mais extraordinário para mim sempre é o autoconhecimento e essa descoberta sobre quem nós somos e por que nós estamos aqui, nesse mundo, nessa vida, nessa existência. E, por exemplo, quando eu tinha feito o quíntuple, por exemplo, eu acreditava que era simplesmente uma façanha atlética. Então eu treinei muito meu corpo, porque eu acreditava que eu precisava do meu corpo para poder realizar. Quando eu terminei e eu estava inteiro, eu vi que não tinha a ver com músculos, né, e com capacidade esportiva. Tinha a ver mais com o poder mental. Então, quando eu fiz o Deca, eu precisei muito das minhas capacidades mentais e achava que, beleza, agora eu tenho o corpo forte e a mente forte, então eu posso realmente destruir qualquer impossível. Mas agora, no Double Deca, eu levei os meus músculos ao limite, eu levei a minha mente ao limite, com medo até de enlouquecer mesmo, e descobri que a grande força, que o poder supremo mesmo, é o amor. E eu tive que usar muito a minha espiritualidade para poder realizar aquilo que eu fiz. E poder manifestar o sentimento de amor durante tanto tempo e da forma magnífica como foi feito, cara, isso para mim trouxe todo esse sentimento de paz.
Eu digo, quando eu cruzei a linha de chegada, eles perguntavam se eu estava feliz. E aí, como é que você está? Está muito feliz? Eu falava, sim, mas o sentimento mais forte é de paz. Porque foi um florescer de uma amorosidade de... Eu digo que eu me tornei a expressão do amor, assim, pelo que eu vivi lá. E essa manifestação de amor é o que traz esse sentimento de paz. Perfeito. Dá para entender. Dentro dessa tua abordagem, dá para entender sim. E eu imagino que você também cruzou a linha de chegada. Eu não vi. Aliás, acho que eu devo ter visto alguma imagem, mas eu vi muitas fotos, né? Eu estava acompanhando aí através do teu Instagram. Eu tenho visto no Instagram ali, no IGTV tá. ali, né? Mas é claro, né? Você chegou super feliz, mas a gente talvez não chegue tão eufórico, porque claro, né? Você chega estafado fisicamente e com, né, isso, eu não sei como é que foi com você, mas com um nível de energia, claro que não é o nível mais alto, né? Mas é uma sensação de realização que talvez não te permita você ficar tão eufórico. Sim, porque foi diferente de qualquer outra chegada que eu já tenha feito, né? Mas eu não me sentia cansado, não. Eu não me sentia sono, eu estava bem, assim, fisicamente, energeticamente. Estava legal, só um pouco machucado. Durante a prova, né, durante esses 23... Foram 23 dias e quantas horas? Olha, foram 570 horas, não cheguei a dividir não, mas foram 23 dias e 6 horas, eu acho. Mas enfim. Né? 570 horas. São tantos dias que, na verdade, a quantidade de horas não importa, né, Daniel? Você fez alguns vídeos no teu Instagram, e em alguns desses vídeos... Depois da natação me marcou, e alguns que você fez na bike, eu comecei a pensar aí comigo mesmo, né, ali como espectador, eu falei, puxa cara, será que o Daniel não vai conseguir essa? Porque a sensação que eu tive na sua expressão, no seu tom de voz e talvez nas palavras que você usou, era de que você estava de fato, estava tendo, enfim, bastante dificuldades, o que, claro, né, não dá para esperar que você não vá ter nenhuma dificuldade, mas a sensação que eu tinha era que talvez, enfim, aquilo estava te surpreendendo no grau de exigência, aí eu não sei se física ou psicológica, mas estava te surpreendendo. Foi de fato assim ou foi só uma impressão minha? Assim, de não conseguir completar, não passou pela minha cabeça em momento algum. Eu sempre soube que eu ia conseguir, mas as dificuldades foram bem maiores do que eu podia imaginar, assim. A natação foi bem como eu imaginava, né? Foi bem, eu senti as coisas que eu sabia que eu ia sentir mesmo. Aí teve alguns agravantes, assim, por exemplo, o excesso de cloro na piscina, que causou ressecamento dos lábios, sangramento do nariz e ressecamento dos olhos, assim, que foi bem desagradável. O fato da piscina ser ao ar livre também, e à noite chegar a 5 graus de temperatura, fez com que ficasse mais difícil do que deveria, né, do que precisaria. Mas a questão atlética de nadar, de fazer as braçadas, as dores nos ombros, nas costas, no pescoço, machucados pela própria roupa de borracha mesmo, essas coisas foram todas dentro do previsto, né? Mas no ciclismo, a quantidade de dor e o tempo que eu fiquei sentindo dor nos músculos mesmo foi muito maior do que eu podia imaginar. Tanto que a cada 2 dias eu tinha que fazer acupuntura nos músculos para conseguir soltar os músculos para continuar pedalando. E foi terrível porque o percurso do ciclismo é bastante difícil, né? Foram 513 voltas e 7 km e 100, se eu não me engano. E o percurso tem uma subida de 10 por hora, que você sobe a 10 ou 12 por hora, e subir isso 500 vezes foi realmente bem desafiador. E o percurso era muito técnico, né? Porque você fazia essa subida de 10, 12 por hora
e na descida você não conseguia descer mais rápido que 30 por hora, porque eu tinha logo uma curva e o asfalto era bem ruim, assim. Era asfalto crespo, você não conseguia soltar a bike, né? Depois disso vinha um percurso todo sinuoso que era muito lento, eles ficavam em torno de 20 por hora, então o percurso era muito mais lento por si só, né? Não só pela quantidade de quilômetros. E isso foi castigando e judiando dos músculos de uma forma que eu não conseguia imaginar. Por exemplo, até os 1.500 quilômetros foi bem tranquilo. Eu até fiquei assim, pensando, cara, vou bater o recorde mundial e tal, tô bem pra caramba e tal. Mas depois ali, chegando 2.000, 2.500, aí o negócio foi ficando bem difícil. Tanto que quando faltavam 3 voltas pro final, né, 21 quilômetros, meu staff falou assim, e aí, Dani, faltam 3 voltas, como é que você se sente? Eu falei, cara, deixa eu terminar as 3, depois a gente conversa. Cara, por incrível que pareça, né, cara? Às vezes 20 quilômetros pode ser uma distância longa, né? Depende da tua situação. É que o final é sempre mais cansativo, né? Mesmo, por exemplo, você vai correr 10 quilômetros, os últimos 2 quilômetros ali são sempre pesados, mesmo você pode ter corrido de forma linear 8 quilômetros, mas os últimos 2, você fica um pouco mais ansioso, mais ofegante, está ali, só perto da chegada, só que você já fez bastante, então você está sobrecarregado, né? Então não interessa se são 10, se são 100 ou se são 1.000 quilômetros, o final é sempre exige um pouquinho mais, né? E ali fica bem explícito isso. Aí, quando eu terminei os 3.600 assim, e aí eu fui para a barraca para trocar de roupa, né, botar roupa de corrida. Aí ele perguntou, e aí, como é que você está se sentindo? Cara, aí eu olhei para ele e falei, cara, 3.600 quilômetros, cara. E aí eu comecei a chorar, assim. Aí foi bem caiu a ficha, né? Eu já tinha ficado bem feliz por ter nadado 76 quilômetros. Pô, 76 quilômetros pouquíssimas pessoas, né, já nadaram isso, né? E aí, os 3.600, pô, foi brutal, assim, né? Como tinha os portugueses, tudo que você falava para eles era brutal, brutal, meu, isso é brutal. E foi brutal mesmo. Ô Daniel, a tua média na bicicleta, ela foi muito mais baixa do que você havia imaginado por conta, então, dessas dificuldades? O ritmo que eu pedalava ficava ali entre 26 a 28 km por hora, né? Médias de volta. Só que eu precisei fazer muito mais paradas do que eu estava planejando, né? Do que eu já tinha feito no Deca e no Quinto, por exemplo. Né? O meu normal, quando faço os pedais mais longos, é a cada 3 horas eu faço uma paradinha de 10 minutos para comer alguma coisa mais consistente. E ali eu estava fazendo parada de hora em hora. E aí acabou ficando muito, muito mesmo. E precisei de muitos cuidados médicos, assim, né? Para poder reabilitar as pernas para continuar pedalando. Claro. Isso levava mais tempo. E aí, para fazer as sessões de acupuntura, você perde 1 hora ali. Então, isso vai somando e depois, no final, eu cheguei 2 dias atrasado. Então, isso que eu ia falar, Então, você perde muito. Você perde porque numa prova tempo. com essas dimensões, né, qualquer paradinha que seja de 10 minutos ou 20 minutos, mas que seja muito recorrente, no final das contas, ela acaba somando bastante no tempo, né? E isso, durante a prova, não te incomodou no sentido de que, sei lá, em algum momento você, enfim, sei lá, se queixou disso ou você achou que de repente então estava tudo perdido? Como é que você lidou com essa situação nova, sabendo, claro, com toda a sua experiência também que, por mais que você já tivesse feito um Deca, que já é uma coisa inimaginável, né? O duplo Deca enfim, é a mesma coisa que saltar de um meio para um Ironman. Você não tem noção de como é que vai ser teu Ironman com base no meio. Você tem uma noção até você completar aí 4, 5 horas de prova. Depois você não tem mais noção. Você lidou bem com essa realidade que se colocou ali para você? Eu demorei um pouco para aceitar, assim, né? Eu fiquei tentando fazer força e transcender as dificuldades e ganhando na força. Só que com a força você vai até certo ponto, né? E depois não tem mais o que oferecer. E aí depois eu tive que aceitar, assim, né? Aceitar que o francês e o húngaro eram realmente superiores a mim no ciclismo, né? E aí eu comecei a jogar minha fé toda na corrida, né?
pensei, eles podem me vencer no ciclismo, mas na corrida eu busco. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então aí eu relaxei, fiz um pedal bem mais tranquilo e comedido, pensando em guardar corpo para a corrida, né? Para poder correr o melhor que eu pudesse. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O francês, ele era realmente muito superior, assim, eu não sou páreo para ele hoje. Né? Vou ter que treinar muito para poder vencer ele, superar o que ele fez. O húngaro era mais o meu nível, assim, ele pedalou muito melhor do que eu, mas eu nadei melhor que ele e a corrida foi bem parecida, assim, só que a vantagem que ele conseguiu no ciclismo, eu não pude buscar na corrida, né? E aí isso também me incomodou um pouco, porque aí eu queria competir, né? Eu queria vencer a prova e tal. E aí até eu ter que aceitar que vencer a prova não era realmente uma prioridade, que a prioridade era simplesmente vencer o double decker, né? Vencer a distância e não as pessoas. Isso eu sofri um pouco, assim. Até eu poder ter essa sensação, em vez de ter raiva dos adversários, começar a admirar. Porque o comportamento, a postura, a força deles era realmente admirável, assim. Então eu tive um respeito por eles e olhar para aprender, entende? Tive essa humildade para saber que eles estavam me vencendo, que eles iam me vencer, e que eu tinha que simplesmente aprender com o que eles estavam fazendo, estavam me ensinando ali, né? E aí eu fiquei, no final, me senti muito grato, né? Por isso, por conseguir aproveitar isso, sabe? E olhar, e tanto que depois eu conversei com eles, assim, foi bem legal, porque eles são pessoas incríveis mesmo. E o que eu escrevi também no Instagram ali, é que, assim, a gente vai para uma competição, claro, você quer vencer, tem a distância, o desafio e tal, mas que o grande vislumbre é o comportamento humano, sabe? Como as pessoas têm a capacidade de ser amorosas, de ser boa, de ser forte, de manifestar uma grandeza que fica rara de a gente encontrar no dia a dia. E deveria ser comum, deveria ser muito comum. Mas ainda hoje a gente precisa de desafios gigantescos para que a gente possa manifestar o melhor que a gente tem. De novo, cito a frase do Johnny Depp, que ele diz que a gente nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a nossa única opção. Então, para isso a gente cria esses desafios, para que a gente seja capaz, durante um desafio desse, manifestar a nossa grandeza maior. E que no Double Decker ficou bem explícito para mim que a grandeza maior é o sentimento de amor, amorosidade, não só por mim mesmo, mas como pelas pessoas que nos rodeiam, né? Tanto na competição quanto no dia a dia. E que se a gente puder olhar para os eventos que nós realizamos de forma mais amorosa e olhar para o comportamento humano de uma forma amorosa, cara, a gente pode destruir o impossível em qualquer segmento da vida. E não precisa de um double decker para entender isso. Enfim, esse relato aí que você acabou de fazer, ele me dá a impressão, né, claro, já tendo conversado com você lá no ano passado, né, no episódio 63, foi a primeira vez que você largou uma prova com a sensação ou com esse objetivo bem forte de que você ganharia, como você disse, né, que largou no quíntuplo ou no deca, mas foi também a primeira, quer dizer, eu acho que você, né, sempre largou, pelo que você relatou, sempre largou com essa impressão, eu vou ganhar, né? Você teve aquela passagem na piscina na hora que ia dar largada, que você sentiu, tipo, e você falou para tua namorada, tua staff, que você iria ganhar aquela prova. Essa foi a primeira vez que você enfrentou essa, vamos colocar como uma adversidade, você achou que iria ganhar, e de repente no meio da prova, no decorrer da prova, você percebeu que teus adversários estavam mais bem preparados do que você naquele evento e você teve que mudar o teu mindset. Eu sempre vou para a prova pensando em vencer, sempre. Assim. Quando eu faço as ultras, eu vou para ganhar, né? E por isso que eu vou para as ultras. Mas no Deca, em 2017, aconteceu a mesma coisa, né? Que eu caí da bike e fui para vencer, tinha a perspectiva de quebrar o recorde mundial e quase quebrei a cara, né? E terminei em segundo. E eu entendo que faz parte e tal, e por isso eu continuo, né? Eu não vou parar até eu ter o recorde mundial.
E por isso já tenho os desafios para o ano seguinte. Mas não me incomoda, assim, a derrota, a frustração não me incomoda. Eu acredito que a gente só é capaz de vencer quando a gente tem a humildade de saber que com a derrota você tem mais crescimento do que a vitória. Que é com os erros que você cria a possibilidade de aprender e se desenvolver. Então, eu sempre falo, né, de agradecer as dificuldades, porque são elas que permitem que a gente seja, que a gente seja melhor, né? Então, faz parte. Vamos para o próximo. Qual que é o próximo desafio, Daniel? Então, para ano que vem vai ser um ano bem cheio, né? Então, próxima competição que eu vou fazer, que é Bad Lightzinha, que agora em dezembro eu vou para fazer a volta da Pampulha, em Minas, né? Que são só 18 quilômetros. Sim. Depois, em maio, eu vou fazer a maratona de Miami. Em maio não, perdão, em fevereiro, a maratona de Miami. Depois, em maio, os 100 quilômetros de Brasília, com o objetivo de conseguir vaga para a Spartathlon na Grécia, que é em setembro. E em julho, eu vou para a Alemanha fazer 3 Ironmans. Que é uma prova super tradicional que tem lá, essa, né? Aham. Isso, é uma excelente organização, uma prova bem bonita. E em agosto eu vou para a Suíça fazer o Deca Ironman na Suíça, e vou para quebrar o recorde mundial. E em 1º de novembro, eu vou para New Orleans, nos Estados Unidos, para fazer o quê? 20 Ironmans. Ufa, eu achei que você fosse falar 30. De novo. Não, o 30 está marcado para 2021. Pasmem, marcado para 2021, triplo Deca contínuo, 2021. E aí eu tenho que estar nessa largada também. Meu Deus do céu, juro, cara. Ou seja, a estupidez não tem limite. Bom, eu ia fazer a pergunta, mas não vou mais fazer, que é a pergunta assim, cara, onde é que vai parar isso, né? Já vi que não vai parar, né? Então, a gente pode esperar aí para os próximos anos estupidezes cada vez maiores. Ô Daniel, a corrida, cara, os 840 quilômetros numa volta de quanto? De 7 também, ou foi na volta de 2? De 2, um para lá e um para cá, igual uma valsa. A corrida é o teu forte, né? Assim, foi a tua base, foi como você começou, ultramaratonas e tal. Qual foi aí faça um breve relato aí de como é que foram esses 840 quilômetros, não puros, né? Porque uma coisa é você correr 840 começando do zero, mas você começou 840, tendo enfrentado os 3.600 que você acabou de relatar, né, que durou aí um pouco mais de 2 dias a mais do que você gostaria que tivesse durado, com esse trechinho que machuca, né, uma subida dessa, 550 subidas, 550, né, subidas, sei lá, 500 e lá vai pedradas subidas, por mais curtas que fossem e tal, elas machucam, né? E você já relatou que terminou machucado. Como é que foi você começar a correr os 840 e você passar pelos 840 nesse estado? É que assim, por exemplo, nessas provas, né? Por exemplo, no Deca também já tinha sido assim. Por exemplo, quando eu saio da piscina, eu saio demolido, né, da piscina, com os músculos destruídos, e eu fico 1 ou 2 dias na bicicleta, por exemplo, sofrendo as dores da natação, não do ciclismo. E aí, depois do 2º, 3º dia, aí você começa a sentir as dores do ciclismo. E aí ele vai te dilacerando, e quando termina, você está em frangalhos, e aí você vai correr. E aí a corrida é fácil, é tranquilo correr, porque é um ritmo bem tranquilo, né? Só que você todo machucado do ciclismo. Então aí foram mais ou menos uns 2 dias com dores de pedalar, sentido da corrida. Mas até os 400 quilômetros, mais ou menos, foi relativamente
fácil, assim, né? Não, pensei, ainda acreditava que eu ia buscar os caras e tal. E aí, só que depois dos 400, aí como era a distância nova, foi bem quando eu gravei um vídeo ainda. Quando cheguei nos 400, eu pensei, pô, tô bem, vai dar pra fazer um negócio bonito agora. Só que daí, de frente, degringolou, assim. O negócio que eu senti que foi novo, assim, eu sempre falo, né, que as dores que você já conhece, você enfrenta com facilidade, né? Mas as dores inéditas, a gente sempre perde muito tempo para decifrar e entender essas dores e para conseguir superar, né? Então, o que eu tive foi uma fadiga da musculatura dos pés. Então, o meu pé não fazia mais o movimento, assim. Os músculos fadigaram e ficaram com princípio de cãibra o tempo todo. Então, a cada hora, eu tinha que parar, fazer massagem nos pés, alongar, para poder seguir em frente. E isso foi fazendo ficar bem lento também, como no ciclismo, assim. E também foram 2 dias a mais do que eu tinha previsto, né? Era para fazer em 8, foram em 10 dias. Mas, por exemplo, os últimos 20 quilômetros eu consegui fazer em 2 horas, por exemplo. Ô, Daniel, você conseguiu observar, teus staffs conseguiram observar nos outros competidores, tanto nos 2 que estavam na tua frente quanto nos que estavam atrás, alguma, sei lá, alguma técnica, algum recurso, alguma maneira de driblar esses problemas que eventualmente você também estava descobrindo ali? E aí já emendo a pergunta, esses outros competidores que você sabe, que você conheceu, eles já tinham tido alguma experiência no duplo deca ou algo que tivesse demandado tanto fisicamente deles como o duplo deca? O comportamento durante as provas de todos era basicamente o mesmo, assim, sabe? Aí uns paravam uns minutos a mais, uns minutos a menos, mas era mais ou menos a mesma coisa. O que eu e os outros 2 que me venceram, que a gente fez, que foi diferente e o que deu tanta vantagem para a gente em relação aos demais, é que a gente corria o tempo inteiro, a gente não caminhava, né? E aí assim, beleza, estou correndo, aí as dores vão travando, começa a dar cãibra nos pés, alonga, faz massagem e volta a correr, e não caminhar. E os outros que ficaram para trás, eles seguiam aquela estratégia de vou caminhar, mas vou ficar na pista devagar e sempre, tempo, mas caminhando. E isso é péssimo. É péssimo para a mente, porque você vê que a gente ficava passando muitas voltas em cima deles, porque a gente estava correndo e eles caminhando. E é ruim para os pés, por exemplo, para as articulações, porque tem uma sobrecarga, muito tempo de atrito no chão, os pés causam muita bolha, machuca demais dá escoriações, né, pelo corpo, assim. Muitas assaduras, porque a passada é curta, então acaba sobrecarregando mais a musculatura, então é pior pra caramba. Então, correr é muito melhor do que caminhar. E o francês que venceu e o húngaro, o que eles tinham em comum e de superioridade em relação a mim, era que os 2 eram competidores regulares da Race Across America. Eles, por exemplo, eles disseram que o ciclismo do Double Deca era very, very easy, comparado com o percurso do Race Across America, olha lá. Do Race Across America. Então, ali eles estavam passeando, entende? Enquanto eu estava me superando e fazendo extraordinário, eles estavam só rodando. E aí, então, consequentemente, eles chegaram bem mais inteiros do que eu. Eles já tinham experimentado uma coisa mais agressiva ao corpo do que os 3.400 do duplo deca, né? Isso mesmo. E isso deu muita vantagem, porque aí a vantagem que eles abriram no ciclismo, assim, realmente era bem, bem difícil de buscar mesmo. Daniel, Você trocou de equipamento durante a bike, o ciclismo e durante a corrida como uma estratégia também para não só mudar a posição da bicicleta, mas, né, na sapatilha, de repente
enfim, capacete talvez não, mas na corrida você chegou a usar vários pares de tênis. Como é que você também se utilizou aí de equipamentos para driblar o desconforto, a formação de bolhas ou dores que normalmente acometem aí quem fica muito tempo numa mesma posição ou num esforço repetitivo? Na bike eu usei a mesma coisa, assim, né? Eu troquei de roupa uma vez, que aí choveu, e aí eu tive que trocar de roupa, né? Mas foi a mesma bike, mesmo tudo, uma sapatilha só, foi tudo a mesma coisa mesmo. E na corrida eu usei, se eu não me engano, foram 4 pares de tênis, só que teve um que eu usei durante a maior parte da corrida mesmo, e aí também peguei chuva e tive que trocar. Cara, deu 2 chuvas fortes, mas forte, assim, daquelas de lavar lavar algo, assim. E aí foi bom, porque aí a chuva dá aquele gelo no corpo, assim, e aí eu lembro que eu corria 10 quilômetros e fazia uma parada para comer, 10 quilômetros parava para comer, e ali eu fiz 20 quilômetros bem corridos e tranquilo, tinha só eu mais 2 na pista, assim, todo mundo tinha parado para se esconder da chuva. Mas eu fiz direto porque eu fiquei com dó, pedi pro staff pegar comida para mim, aquela parada, né? Ele tava na barraca escondido, assim, e ficava muito frio, né? E aí, beleza, correndo. Do staff eu acho que então. vale a gente falar também. Não sei se agora pode falar. ou mais pra frente. Porque eu tinha um staff já que já estava marcado para fazer, para ir comigo, já que já estava mais de um mês já certo que ia, passagem comprada e tal. E no dia que eu estava viajando, que eu saí daqui de Blumenau, né, por Porto de Navegantes, ainda liguei para o staff, ainda conversei e tal, normal, beleza, daqui 3 dias a gente se vê. Legal. E aí, quando eu cheguei no aeroporto do Panamá, fui ligar para avisar que já estava no Panamá, o staff tinha desaparecido. Tinha bloqueado do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, bloqueou e desapareceu. E até hoje, não sei o que aconteceu, não tenho mais contato, não consegui falar. E eu fiquei sem staff. E aí eu mandei mensagem para uns amigos que já tinham se oferecido, já de staff e tal. E aí a maioria assim, eu posso, mas o dia tal até o dia tal, né? Tipo, claro, ninguém podia ficar 3 semanas, né? E aí tinha um cara que eu já tinha visto 2 vezes pessoalmente só. E aí eu sabia que ele não estava trabalhando, né? Aí eu mandei mensagem para ele. Aí ele falou, não, eu posso sim. Eu falei, mas 3 semanas? Sim, sim. Eu falei, tá bom, então eu vou te dar um tempo, você fala com quem você precisa aí para avisar, para perguntar se está tudo certo mesmo, e depois você me retorna. Ele falou, não, tá tudo certo, eu vou. E aí o cara foi mesmo, e ele nunca tinha sido staff de nada, assim, ele não compete, ele faz jiu-jitsu. E aí o cara chegou e ele foi espetacular, assim. Ele é psicólogo, né, e aí me ajudou muito. E ele mantinha uma serenidade o tempo inteiro na mesma frequência. Então, não importava se eu estava com raiva, não importava se eu estava rindo, não importava se eu estava chorando, ele mantinha a mesma linha, sempre, sempre, sempre. E aí ele aprendeu a fazer massagem, ele aprendeu a fazer alongamento, ele fazia minha comida, ele lavava as minhas roupas, que nem as meias, por exemplo, né? E cuidou de mim, assim, parecia que era da família, cara, impressionante. E no final da competição ele foi eleito o melhor staff da prova. Que legal, cara. Foi fantástico. E todo mundo ficou apaixonado por ele, assim, pelo estado de espírito, pelo caráter, pelo carisma dele. E quando ele foi embora foi uma comoção total, assim, né? Porque ele foi embora ao meio-dia do dia 28 e eu terminei a prova meia-noite do dia 28. Então ele não me viu chegar. E aí a galera, quando ele ia embora e ele não ia ver a minha chegada, cara, o pessoal ficou muito triste, assim, né? Muito triste, porque a viagem dele estava marcada, claro, a passagem comprada e tal. Foi Qual é o nome dele? Vamos dar os créditos. Dalton Fortes. Ele é de São Paulo. Dalton? Legal. Dalton Fortes, o nome dele. Bom nome, que bacana, cara. Ele é psicólogo. Legal. Sim.
Ô, Daniel, extraordinário. cara, que história bizarra desse staff. É brasileiro, um amigo teu, quer dizer, um ex-amigo, né? Sim, ex-amiga, pô. São coisas que acontecem, né? Tipo, uns desaparecem para dar espaço para outros, né? Então, cara, e isso eu acredito que não te abalou, né? Se você chegou a largar uma prova sem teu equipamento, né? Acho que foi no quíntuplo isso, né? Isso não chegou a te abalar, né? Você estava tão focado na prova e você já estava em trânsito que você falou, beleza, vamos resolver e vida que segue, né? É o que temos, né? É o que temos. Cara, que bizarro essa história, meu. O cara sumiu até hoje, meu. Será que o cara não morreu, não aconteceu alguma coisa com o cara? Pelo menos isso você sabe? Não sei, cara. Não sei, porque a gente não tinha amigos em comum, né? Porque assim, eu tinha feito uma palestra em São Paulo, e aí na palestra perguntaram, né? Porque como eu tinha narrado que no DECA eu não tive staff, aí perguntaram assim, e agora o próximo você tem? Eu falei, não, ainda não tem. Aí ele foi lá e se ofereceu, né, pra ser staff. E aí, assim, a gente se conhecia assim, né? Mas eu acho que depois foi caindo a ficha que o negócio ia ser difícil mesmo e acabou. E agora deve estar com vergonha, né, como aconteceu e desapareceu. Bom, eu ia quer dizer, eu vou te perguntar, né, mas eu já acredito então que não houve isso. Eu ia perguntar se o teu staff anotou, porque também, cara, por staff, claro que é exigente, mas a uma certa altura fica super monótono, né? Não sei. Se ele chegou a fazer relatórios, né? Ou anotar as suas passagens, ou, enfim, fez algum tipo de medição, de diário de competição, para você poder agora, com calma, poder avaliar como é que foi tua performance com o passar dos dias ou das quilometragens, ou quantas horas você parou, ou quantas horas você dormiu, para que você possa aprimorar a sua estratégia uma vez que você quer voltar. Houve isso? Não, né? Não chegou a fazer isso. Isso pela inexperiência dele aí, tipo, eu também não quis despedir também, né? Claro, já estava tão dedicado. Mas não houve. Você, assim, né, você tinha planejado ou você executou quantas paradas para dormir ao longo desses 23 dias? Ou você tinha alguma coisa, a cada 2 dias eu vou dormir X horas, a cada 24 horas eu vou dormir X horas? Dormir assim, né? Parar para fechar o olho e tentar dormir. Eu fiz uma média de 3 horas paradas por dia, mais ou menos. E 3 ou 4. Tinha alguns dias que eram um pouco mais e dias que eram menos. Teve 2 dias que eu não dormi. Eu pensei, vou fazer render e não vou parar. E aí era péssimo, porque aí no dia seguinte estava em frangalhos e aí eu vi que parar para dar uma dormida era essencial, assim. E aí eu vi que aí eu vi, todos estão dormindo, então eu não vou dormir. E aí, como das outras vezes, né? Só que era muito tempo e eu estava muito desgastado, né? Então, o impacto era diferente. A regra não... Pois, por pode exemplo, falar. Não, a regra do DECA não cabia para o Double Deca. E, para ter uma ideia, assim, por exemplo, largou o Double Deca, aí o contínuo e 1 por dia, largou o Deca, contínuo e 1 por dia, quíntuple, contínuo e 1 por dia, triplo, contínuo e 1 por dia, duplo e até o single, né? E quando vi o pessoal do Deca largando, por exemplo, na piscina, né? A gente já estava nadando, quando eles largaram um dia depois da gente. Aí eu olhava para eles assim, mas eles vão nadar só 38. Dava essa sensação. E na corrida, assim, eu ainda estava pedalando e a galera já estava correndo. E aí eu olhava assim, eles vão correr só 400, né, cara? Pouquinho. Tem uma sensação de que o Deca cara, como era muda a perspectiva. muito bizarro. E tudo no mesmo percurso, sim. Daniel? A mesma piscina, as mesmas voltas. Então acabou que tinha um movimento legal aí também para minimamente também entreter vocês. Sim, tinha um movimento forte até o dia 25. Dia 25 terminou todas as provas, né? Todos os intermitentes, todos os contínuos, até dia 25 tinha terminado tudo. E aí, dia 26 ou dia 28 foi bem monótono, assim, porque aí só tinha o pessoal do Double, né? E aí daquele sensação de vazio, assim, porque quando tinha o pessoal do 1 por dia, o pessoal vai bem mais rápido, é muita agitação, eles passam moendo na bike, né?
Então é bem dinâmico, assim, dá uma energia. E quando saiu essa energia, assim, deu aquele boom. A sensação era assim, sabe, no final de ano, quando, na escola, quando você pega a recuperação e tem que continuar com as férias estudando, e todo mundo aquela sensação de vazio, assim, era a mesma sensação, cara. Todo mundo Você falava. tem noção... Perdão, pode falar. E o que eu falava pro Dalton nesses 2 dias que a gente ficou sozinho lá, que sumiu esse agito todo, é que a sensação que eu tinha era como se eu e ele, assim, era o Frodo e o Sam, do Senhor dos Anéis, que estavam buscando a montanha de Mordor para jogar o anel, assim, sabe? E parecia que nunca ia chegar, parecia que não existia mundo fora o Double Deck, assim, eu ainda falava pro pessoal, porque era pista, e na frente da pista era um paredão de pedra, então a gente não tinha vista para outro lugar, a gente estava, que nem na corrida, foram 10 dias no mesmo 2 quilômetros, no mesmo 1 quilômetro, né, um para lá e um para cá, então era tudo que a gente conhecia, era aquele quilômetro, e aí era muito surreal, assim, porque não importava quanto rápido você corria. Parecia que ainda faltava 800 quilômetros sempre, assim. E isso dá um valor muito maior para a prova, assim, sabe? Porque mostra tipo, como você precisa de uma capacidade de enfrentar as dificuldades numa dimensão que eu não conhecia. E testa o teu limite de resiliência, sabe? De você já fez muita coisa, você já se esforçou demais, mas ainda falta muito pela frente ainda. Você ainda tem mais 2 dias para continuar correndo. E 2 dias para continuar correndo. Coisa. Falta muita pouco, coisa. mas falta muito, né? Falta pouco, só 2 dias. Dá aquele gás agora no finalzinho. Quantas pessoas tinham nesse festival todo, assim? Você tem noção? 100, 200, quantas? Não, somando todas as modalidades, acho que umas 60 aproximadamente. Tá. É pouquinho. Até porque também tem limitação por conta do lugar onde vocês estavam praticando, né? Principalmente a bike, né? Sim, que é um parque, o parque é público, né? E aberto ao público. E tanto que nos finais de semana era muito difícil, assim, né? Porque tinha muita gente. E, por exemplo, a gente teve vários tombos, né, de bike. E teve o que foi mais sério, foi do Grego, que estava liderando o Double Deck um por dia. Ele estava no 13º dia e ele estava pedalando acima de 35 por hora, assim. E uma menina, uma criancinha, estava de bicicleta na pista do lado e ela caiu na frente dele. E ele acertou essa criança, caiu da bike, quebrou a clavícula, foi para o hospital e acabou a prova para ele. Então é uma fatalidade, assim, que doeu em todo mundo, porque o cara era fantástico, estava fazendo uma prova linda, indo buscar o recorde mundial, e aí foi embora com 13 dias de esforço jogado fora. Pensa no desespero, né? O contínuo, o que você fez é chamado de clássico, né? O contínuo, o cara que venceu, ele é mais rápido do que vocês ou mais ou menos somando as horas, né? Porque ele faz aí 1 por dia e vai descansar. Ou ele é muito mais rápido do que vocês ou muito mais lento? Não, quem faz que assim, contínuo e clássico é a mesma coisa, né? Tipo, em alguns lugares chamam de contínuo, outro de clássico. E o intermitente, outro é intermitente, ou eles falam um per day, né? One per day, eles falam. E aí os caras pedalam, claro, eles fazem tudo num ritmo muito mais forte do que o nosso, porque, por exemplo, o Grego estava fazendo, em média, 12 horas cada Iron, né? Média de 12 horas por Iron. Então ele tinha mais 12 horas para descansar. Então, para comer, para fazer massagem, para dormir. Então ele chegava inteiro no dia seguinte. Mas tinha caras, por exemplo, que terminavam às 3 horas da manhã, o cara estava terminando a maratona. E aí 8 horas ele tinha que largar de novo para nadar. Né? Então aí fica bem puxado, assim. Porque quando os caras que tinham que caminhar para fazer a prova, aí os caras perdiam a noção do tempo, assim, né? E aí terminava um e ele já estava vendo os outros vestindo a roupa de borracha, assim. Pensa no desespero. E tanto que só 3 pessoas largaram no Double Deck 1 por dia e ninguém completou. Não houve ninguém que completasse. Tá.
Só que o double 1 por dia ele já teve várias vezes, já tem muitas pessoas que já fizeram. Tá. Essa foi o quê? A segunda vez que teve o duplo deca clássico? O clássico, sim, foi a segunda vez. A outra vez tinha sido em 98 e tinham tido 4 finishers, né? E agora fomos mais 8, então fechamos 12 pessoas. Mas agora vai aumentar isso. Tá cheio de maluco bastante por aí. Ainda mais agora que você tá contando a tua história, né? Tá cheio de ouvinte aí que com certeza vai se desafiar. Ô, Daniel, o motivo pelo qual as pessoas desistem são os mais variados ou tem alguma... Porque, por exemplo, no Race Across America, o motivo pelo qual as pessoas mais desistem são desidratação e dores mesmo, ou no pescoço, ou né, para ficar sentado, dor no bumbum. Numa prova como essa, teve aí que você pode perceber um motivo ou alguns motivos que foram mais comuns, ou cada um para aí por algum motivo, basicamente? É que assim, ninguém quer parar, né, numa prova dessa. Eu imagino que não chegue nenhum aventureiro, né, que parou no quilômetro 10 da piscina, né? Não, isso no aventureiro não tem. É todo macaco velho, assim, né? Depois um dos mais novatos, assim, né? Com menos provas mundiais nessas provas, né? Porque eles me chamam de menino na prova. Eu acho o máximo, né, cara? Eu tô de barba branca e os caras me chamam de menino ainda. Mas, por exemplo, o que os caras mais param é de ver que não dá tempo. Entende? Os caras começam a fazer cálculo e ver que eles estão perdendo velocidade, perdendo desempenho a cada dia, e percebe que se continuar nessa decrescente, não vai dar tempo de terminar. Aí o cara acaba parando, porque não vai ficar se esforçando para depois, faltou, sei lá, uma maratona, e aí não terminou. Entendi. Por exemplo, tem um caso bem massa que aconteceu no Deca 1 por dia, né? Que aí tinha um mexicano que ele estava fazendo os 10 Ironmans, né, 1 por dia, e na última maratona dele choveu muito, assim, choveu, caiu o céu, e ele tirou a camisa e começou a correr muito rápido, assim, né, bem mexicano mesmo, né, selvagem, assim e tal. E aí ele começou a correr, ele correu uns 10 quilômetros muito forte, só que ele já estava muito debilitado dos outros dias, né, dos outros 9 dias, e ele acabou tendo uma fratura por estresse na perna. Faltava uma maratona ainda para ele. E aí, quando eu passei por ele, aí eu vi ele mancando, mas mancando feio, assim, sabe? Tava fazendo 1 km por hora, mais ou menos. E aí eu olhei, falei, cara, o que foi? Aí ele falou que a perna tava doendo muito. Aí eu perguntei se eu podia ajudar. Aí ele falou que era claro, né? Aí eu agachei, botei a mão na canela dele, assim, tinha um edema horrível, assim, sabe? Tava extremamente inchado, com a pressão. E aí eu, por exemplo, essa minha habilidade de usar energia, aí tem as técnicas de autocura que a gente faz, né? E aí eu falei para ele, você acredita que eu posso te ajudar? Aí ele disse sim. Aí eu falei, então fecha o olho e respira fundo. Vai doer, mas vai melhorar. E aí eu comecei a botar pressão na perna dele e mandar toda a minha intenção de amorosidade e cura para ele. E aí continuei, ficava dizendo, respira, respira. E aí, cada vez que ele respirava, eu aumentava mais a pressão para diminuir o máximo aquele edema que ele tinha na perna. E aí eu fiquei, acho que uns 10 minutos ali agachado com ele. É muito legal, por exemplo, ajudar o outro, porque as tuas dificuldades desaparecem. Exato. Você tira um pouco também do foco, né? Então fica mais fácil. Sim. E aí eu fui soltando, eu falei, eu vou te soltar e tu vai se sentir muito melhor do que você estava antes. E aí isso vai durar mais ou menos 1 hora e você corre o melhor que você puder. Porque aí tinha risco de ele não conseguir terminar essa última maratona. Imagina, a última maratona de 10 e ele não conseguir fazer. Aí eu fiquei muito sensibilizado por isso. Quando eu soltei a perna dele, ele arregalou o olho assim, o que você fez? Ele perguntou. E aí tinha parado de doer, né? Aí eu falei, aproveita e corre. E aí ele saiu e conseguiu correr de novo.
Aí passou uma hora e meia, mais ou menos. Quando eu fui passar por ele de novo, ele deu aquela mancada que foi quase no chão, assim, sabe? Aí eu fiz mais uma vez. Falei, cara, isso é tudo que eu posso fazer por você. Eu espero que tu consiga cruzar a linha de chegada. E aí ele foi, sobrou 2 horas e meia ainda, e ele conseguiu ser finisher, assim, foi bem, bem bonito. O cara com a fratura por estresse e terminou 10 Ironman seguidos. Tinha médicos que acompanham a prova e fazem algumas checagens de rotina para saber se vocês estão no limite aí do que é não saudável ou que é perigoso para a própria saúde ou a saúde dos próximos, dos outros competidores, como por exemplo pedalar com muito sono e eventualmente vocês caírem ou derrubarem outras pessoas. Tem algum tipo de preocupação nesse sentido? Sim, sempre tem. Eles ficam observando o tempo todo. São todos atletas também, né? Então eles já conhecem o comportamento e eles são menos sensíveis do que os médicos tradicionais, né? Porque o médico tradicional, olhando uma prova dessa, ele ia dizer que é tudo um bando de demente, assim, né? Porque os caras todos arrebentados e seguindo em frente com um sorriso no rosto, então parece que é um manicômio mesmo. Mas como os caras, os médicos que são voluntários já participam também, se submetem a esse tipo de esforço, eles entendem bem melhor, assim. E na natação teve um que foi tirado por passar mal, assim, só. Mas os outros, ninguém precisou de atendimento especial, de nada assim, ninguém foi tirado da prova. O sueco ele era muito rápido, assim, né? Ele tava um cara muito forte. E na natação, com 6 horas, mais ou menos, se eu não me engano, ele começou a passar mal e começou a vomitar. Eu acredito que foi por causa do cloro também. E aí ele foi tirado da piscina. Aí eles tiraram ele, aí fizeram ele dormir. E depois deram a chance dele voltar ainda, que ele era bem rápido, ele tinha chance ainda, mesmo tendo dormido, de conseguir terminar. Aí ele voltou, ele nadou mais 1 hora ou 2, e aí não teve jeito, aí ele acabou saindo da prova mesmo. O que mais te surpreendeu, ou que te impressionou, o que mais te chamou a atenção nesses 23 dias, você convivendo ali e presenciando, enfim, né, tantos momentos de superação, tantos momentos bons e momentos ruins? O que mais que te vem assim à memória das suas observações, da tua percepção da prova como um todo? Que me deixa mais feliz, por exemplo, de participar e presenciar um evento desse, com as pessoas magníficas, como a gente sabe pouco sobre a nossa capacidade, sabe? Tanto física, mental, como espiritual. A gente ainda está engatinhando no que o ser humano é capaz de fazer. E esse é um dos objetivos da realização de eventos como esse. A gente pega alguns malucos que estão dispostos vamos ver o que somos capazes de fazer. E quando a gente se coloca numa situação que você não tem certeza que você consegue, mas você acredita que possa conseguir. E você vê que, por exemplo, o corpo, por mais que ele se machuque, por mais que ele passe por dificuldade, o corpo vai. Atualmente, por mais que você sofra, que tenha ansiedade, que tenha medo, ela consegue transcender. O que a gente precisa atentar é para essa libertação dessa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu falo a manifestação do amor. E a manifestação do amor é a essência de cada um de nós. É aquilo que, por exemplo, é quem você é quando você está sozinho dentro do teu quarto. Não tem ninguém, não tem intervenção, não tem ninguém, você não precisa parecer nada para ninguém. É você com os teus sentimentos. Quem é você, como você se sente em relação a você mesmo e ao mundo que você vive. Quanto verdadeiro e sincero você tem sido com a tua existência nesse mundo. E quando você consegue deixar essa tua essência florescer, então você pode fazer coisas magníficas, entende? O nosso grande desafio é essa libertação da essência mesmo. Por exemplo, a gente vive pelo intelecto, a gente vive pelo conhecimento. Por exemplo, nessa época que a gente está passando aqui, é a época que mais tem informação da história da humanidade. Você tem qualquer resposta que você quiser,
com o teu celular. Você pega, abre o Google e responde qualquer coisa. E isso é muito perigoso para o ser humano, porque as pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Elas têm a informação e se saciam por essa informação. E quando você se sacia pela informação, você acha que você não precisa da experiência. Mas a experiência é a única coisa que traz a sabedoria. Quando você age, quando você sente, quando você é o protagonista da história, opa, aí a vida está sendo real. Essa é a verdade absoluta. É o que você viveu. O que eu vivi no Double Decker é absoluto para mim e verdadeiro. E pode não ser para quem estiver me ouvindo agora. Entende? Porque cada um tem a sua verdade. Isso só vai fazer sentido quando a pessoa experimentar algo parecido com isso que eu estou narrando aqui. Então, poder presenciar pessoas, tantas pessoas, né? E cada vez mais pessoas se colocando nessas situações, né? Situações extremas por vontade e descobrindo esse potencial maravilhoso contido dentro de cada um. Eu fico com uma sensação de esperança no mundo muito melhor, com pessoas preocupadas com a verdade, com o autodesenvolvimento e com uma bondade sem precedentes ainda, né? Porque a gente sempre fala nessas provas que o comportamento dos ultras, ainda mais esses ultras mais malucos que estão buscando as provas mais difíceis do mundo, esse comportamento ajuda a alavancar a humanidade. Porque, claro, que a maioria das pessoas não vai fazer esse tipo de prova, mas perceber que o ser humano é capaz de fazer, por exemplo, eu não sou diferente de ninguém, e se eu consigo fazer, essa habilidade está contida em cada um. E se o corpo é capaz de suportar um nível de estresse tão grande durante tanto tempo e ainda assim prevalecer, se a mente consegue passar por estar encharcada de cortisol durante tanto tempo e ainda assim poder sorrir e ainda assim ter amorosidade, cara, imagina no dia a dia onde os níveis de estresse são muito menores do que isso, onde as lesões físicas são muito menores, como a gente poderia ser melhor no dia a dia. E é isso que a gente propõe e oferece para as pessoas, quando a gente faz questão de falar sobre isso que a gente está fazendo. E por isso a gente quer continuar fazendo e fazendo cada vez mais, para que essa história, para que esse entendimento dessa capacidade humana seja difundida para o máximo de pessoas possível e que as pessoas comecem a olhar os problemas, as dificuldades, como uma maneira real de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para se tornar cada vez melhor. Porque se a gente olhar para as dificuldades como uma escola, como uma oportunidade de aprender, então a gente cria um mundo onde venha para mim os problemas, que eu vou dar um jeito de solucionar e vou me tornar melhor do que eu era por ter desenvolvido uma capacidade de resolver esse problema. Então o problema para de ser problema, o obstáculo para de ser uma coisa ruim e começa a ser uma coisa boa. Então você para de reclamar das adversidades da vida e começa a agradecer, porque as adversidades sempre vão ser oportunidades para que a gente se torne melhor do que a gente era antes de enfrentar a adversidade. E é para isso que a gente faz as ultradistâncias. Show de bola. Ô Daniel, você é um cara otimista com o futuro do planeta, com as pessoas, de uma maneira geral, ou você é um cara que acredita que tem, né, seres humanos bacanas como tem na comunidade dos ultra-atletas, ou no dia a dia você vira e mexe, você se frustra com os relacionamentos interpessoais aí, com pessoas que cruzam o nosso caminho e que, enfim, são pessoas que não têm aí as coisas, os valores, ou não comungam aí dessa escola aí de sabedoria que você tanto valoriza. Não, eu sou extremamente otimista, assim. Eu acredito que o mundo, apesar de tudo, vem melhorando, sabe? Eu acredito realmente. Por exemplo, a gente hoje, por exemplo, as pessoas reclamam muito que ainda tem preconceito e tal. Sim. Só que, há anos atrás tinha escravidão, entende? Por exemplo, se tem ainda há algum preconceito, por exemplo, com a sexualidade, mas há alguns anos atrás, não muitos, era incabível, as pessoas eram caçadas por ter suas opções sexuais, por exemplo. Então, eu acredito que a gente está melhorando e tem uma perspectiva de um mundo muito melhor, sabe? Eu acredito que, passando as gerações,
essa amorosidade, essa felicidade, essa liberdade que eu tanto admiro, ela seja cada vez mais comum. E que eu acredito numa nova geração que vai achar tão patético a ideia de trapacear, de roubar, de tirar vantagem dos outros, onde a maldade, essa maldade comum que a gente tem no mundo, vai acabar se tornando obsoleta. Porque não vai fazer sentido, né? Quando, por exemplo, com todo o desenvolvimento quântico que a gente tem hoje, e tão explícito que já está, que todos nós estamos conectados, não só os seres humanos, mas tudo que é vivo nesse planeta. Então, por exemplo, para mim é latente que se eu faço qualquer mal para você, eu estou fazendo mal para mim mesmo, né? Que nunca é contra o outro, é sempre contra si mesmo. E eu acredito que isso vai ficar cada vez mais explícito para a humanidade, e as pessoas vão entender que a melhor maneira de se viver é sendo o melhor que você pode para as pessoas ao teu redor, e isso faz bem para você. Assim como eu narrei, quando eu ajudei o outro atleta, eu não estava fazendo bem só para ele, eu estava fazendo bem para mim mesmo. Porque quando eu sou capaz de ser bom para o outro, eu estou sendo bom para mim mesmo, né? Imagina que atmosfera que a gente é capaz de criar se a gente usar isso no dia a dia. Entende? Ao invés de tacar pedra no outro, vamos entender o que o outro está sentindo, está passando, porque isso vai fazer com que a gente entenda o que a gente sente, o que a gente está passando. Isso, é nisso que eu acredito. Eu acredito que isso vai ficar cada vez mais comum daqui para frente. E é um dos objetivos que eu faço as palestras, é um dos objetivos que me impulsiona a continuar fazendo as ultradistâncias e buscando esses desafios, para ter uma oportunidade para poder falar, mandar essa mensagem e alertar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas são tão entulhadas de trabalho, de afazeres e tal, que elas acabam esquecendo que existe uma bondade, que existe uma amorosidade, que assim, não, eu tenho que ganhar a vida. Calma, não precisa ganhar a vida, só precisa viver como você gostaria de viver. Primeiro você vive, e aí ganhar a vida vai ser uma consequência, mas vive, seja feliz nessa vida. Daniel, o que você pretende, eu sei que faz pouco tempo, né? Você deve estar ainda assimilando. Aliás, você continua sentindo assim sono fora de hora? Como é que você está fisicamente agora, assim? Eu perdi 12 quilos na prova, né? 12 quilinhos em 3 semanas. Parte da dieta, né? Parte da dieta. E eu ainda sinto sono o tempo todo e fome o tempo todo. Eu acho que eu voltei no tempo, eu virei adolescente. Com o metabolismo assim, lá em cima. Sim, isso é muito bizarro, assim. Aí comendo muita caloria, muito chocolate, sobremesa o tempo todo, e não ganho 1 quilo. Não ganho peso. É bem legal, assim. Estou adolescente de 38 anos. E de metabólico, assim, é basicamente isso. Isso também é outra coisa que é legal, entende? Porque é possível a gente moldar o nosso metabolismo, por exemplo. Enquanto a gente está numa era onde as pessoas estão lutando para emagrecer, por exemplo, é possível a gente ter um estilo de vida e adotar um estilo de vida. Porque assim, as pessoas sempre me perguntavam, qual é o treino para o Double Decker? E eu sempre respondia, não é um treino para o Double Decker. Não é assim, é uma periodização, né? O treino para o Double Decker foram... Exato, foi tudo o que você fez até agora. Todas as dificuldades que eu passei. Sim, não só na época esportiva, entende? Nos 11 anos de ultradistância, mas todas as dificuldades que eu passei na minha infância, por exemplo, as dificuldades que eu passei na adolescência, foram moldando a minha mente e me preparando para ser capaz de ter essa resiliência de bulldog para poder fazer isso, entende? Então, assim, se a gente for capaz de pegar todas as nossas experiências, todas as vezes que o mundo tentou te botar de joelho e você precisou de alguma forma tirar uma força de dentro de si para se erguer de novo, e você conseguir condensar isso em um evento só, cara, certamente o resultado vai ser gigantesco, né? E eu acho que eu fugi da tua pergunta. Vamos lá, eu quero saber o que você acha que vai mudar, ou que você já sabe que vai mudar na tua preparação para o grande desafio do ano que vem, né, o Duplo Deca de novo, em novembro. E fala um pouco também da tua alimentação, né? Você acabou de falar que está com fome o tempo inteiro, que está comendo, enfim, de tudo e não está nem ganhando peso.
Durante a prova, que tipo de alimentação, basicamente que tipo de alimentação que você fez, né? Eu também não sei quais são as limitações ali de estrutura e tal, para preparar, né? E acesso a comidas, a alimentos diferentes. E se você tomou muito café, como é que você fez para vencer os momentos aí de aquele pico do sono mesmo que você não tem como, enfim, como driblar, fugir se você usou algum recurso? Então, 2 perguntas aí. O que você pretende mudar na tua preparação, tanto física quanto psicológica? E como é que você lidou com a alimentação? Como é que você se alimentou durante esses 23 dias? Se foi uma alimentação constante ou também teve uma estratégia que foi mudando com o passar do tempo, que você foi ficando mais cansado com o passar dos dias? Fala um pouco aí sobre isso. O que eu vou fazer para as provas do ano que vem, por exemplo, principalmente para o triplo e para o deca, né, que vão ser provas que eu vou botar velocidade mesmo, mais a atenção e foco nos equipamentos mesmo, sabe? Porque, principalmente se, por exemplo, minha bike, já estou desde 2017 com a mesma bike e ela é boa, mas ela não me dá o desempenho que eu preciso. Então, eu preciso de uma bike de nível dos meus adversários. A minha bike ainda não é desse nível, eu preciso de uma bike melhor, porque eu acredito que eu perco muito na bicicleta pela mecânica, o meu bike fit, por exemplo, eu acredito que eu perco ali. Na escolha dos tênis, apesar de eu ter 4 tênis, eles eram muito parecidos, né, tipo de solado e cabedal, eu preciso ter uma variação maior para poder mudar a pressão no pé e estrutura de sola. Eu preciso de solas duras, de solas macias, de tênis mais justo e tênis mais folgado, por exemplo, atentar mais para isso, né? E não ficar focado só no conforto, como eu sempre fiquei, porque nas corridas até 400 km o conforto era tudo, mas depois eu percebi que o excesso de conforto exigia demais dos músculos do pé. E beleza, não dava bolha, não caía a unha, não machucava, mas os músculos acabavam sendo sobrecarregados, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que eu quero corrigir. Para a Alemanha eu preciso de equipamentos de chuva, porque lá chove e dá sol o tempo inteiro, muda muito, eu preciso de muita roupa para trocar, e apesar de ser uma prova curta, né, que vai ser 30 e poucas horas, 35, 36 horas de prova, mas como é velocidade, então é um desafio grande para mim. No deca é mais ou menos a mesma coisa. Eu acredito no deca numa grande vantagem para o ano que vem, porque essa técnica que eu aprendi de correr o tempo inteiro e não caminhar, acredito que isso vai me dar uma grande vantagem lá. E na Suíça também chove o tempo inteiro, então eu vou usar os mesmos equipamentos do triplo, eu vou usar para a Suíça. Na questão alimentar, cara, eu acho que eu estou bem calçado, assim, estou bem esperto nisso, eu não tive nenhum tipo de problema fisiológico, né, funcionou tudo muito certinho. Até que no início eu ainda estava mais cauteloso, assim, de não cometer erros alimentares, e conforme foi passando os dias, foi ficando cada vez mais tranquilo, né? Eu comi de tudo, assim, o que eu mais comi, acho que era ovo mexido, né? Os huevos revoltos, comi muito, 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 e panqueca com Nutella e geleia de morango, assim, é uma coisa que eu comia, porque é bastante calórico, tem bastante açúcar, né? Mas assim, tipo uma vez por dia tinha pizza, por exemplo, que eles traziam, mas as pizzas deles lá não são muito boas. As pizzas americanas, assim, sabe, americanizadas, são muito secas, eu não gosto de comer alimento seco, né? E macarrão eu comia todos os dias, mas tomei bastante cerveja também, quase todos os dias. Cerveja com álcool. Chocolate com álcool, normal, Era Corona ou Heineken, né? Só que Heineken não tinha em todo lugar, então volta e meia alguém trazia, que eu falava, alguém perguntava, você precisa de alguma coisa? Eu falava, cara, traz cerveja. Aí mais ou menos uma por dia, assim, eu tomava. Mas não tomei todos os dias, não. Eu tomava metade das vezes, mais na corrida mesmo, né? Na corrida, aí eu tive mais acesso à cerveja, porque eu estava mais devagar. E chocolate, muito chocolate o tempo inteiro, chocolate, bala, as guloseimas. Porque isso te dava mais um prazer psicológico ou por causa do açúcar? A cerveja é pelo psicológico, né? E as comidas doces é pelo caloria e açúcar mesmo. E
E café, você perguntou do café, eu tomava café acho que umas 3 ou 4 vezes por dia, assim. E de madrugada, e lá, por exemplo, de madrugada era 5 graus de temperatura, né? Então o café quente assim fazia toda a diferença. Aí tomava café preto, amargo e fervendo assim para dar aquele calorzinho. E para quando eu começava a amanhecer o dia também, toca café para despertar. Café é vida, né? Café é vida. Tá certo. Mas nada de extraordinário, sem suplementos, sem cápsulas de nada, só comida normal mesmo, comida que praticamente todo mundo come. E isso você já tinha planejado porque você já tinha se informado, bom, se bem que você já conhecia a Leon, né? Você já sabia o que tinha disponível ali para você, teu staff, para o Dalton poder comprar, né? Não, a organização, ela te dá tudo. Ela te dá toda a comida. Você não precisa compra se nada. você quiser alguma coisa diferente. Eu não sabia, entendi. Isso, comprar um picolé, assim, por exemplo, de dia chegava ali 32 graus, né? Aí calorão, assim, o picolé desce muito bem, assim, né? Quando você está correndo, por exemplo, né? Mas a organização, ela te dá todo o alimento que você quiser durante 24 horas para você e para o teu staff, assim. É uma baita organização, sabe? É muita comida. Uma variação de comida gigante, aí tem o buffet doce, salgado, e alimenta salada, os staffs também, claro. Sim, tudo. E a gente fica acampado, né? A gente montou um camping do lado da pista, e aí é onde guarda as comidas, as roupas e tudo, um colchão inflável para quando você vai dormir, e fica tudo... A gente tem tudo à disposição ali, não precisa sair. Por exemplo, que nem pro Dalton, ele chegou de viagem do Brasil, ele foi direto pro camping, pro parque, e ele saiu do parque e voltou pro Brasil, ou seja, ele não conheceu nada no México além do parque. E aí eles ainda o mexicano fez assim, a incrível história de Dalton Fortes, o melhor staff do mundo, que saiu do Brasil, foi pro México e não conheceu nada além de um parque, e não viu o seu atleta cruzar a linha de chegada. Cara, surreal. Ô, Daniel, cara, acho que a gente já cobriu aqui bastante. Você quer falar aí de mais algum assunto aí que por acaso a gente não abordou? Acho que a gente cobriu tudo aí, né? Cara, mas eu acho que sempre vale deixar a mensagem para as pessoas de acreditar nos sonhos e não abrir mão dos sonhos. Porque fazer a prova mais longa do mundo, para mim, sempre foi um sonho, sabe? Desde adolescente, eu sempre quis ser capaz de fazer isso que parecia impossível. E eu acredito que todo mundo tem um sonho na gaveta. E o que eu sempre digo, falo no final das palestras, sempre falo, cara, abre essa gaveta de uma vez por todas e não importa o frio na barriga que você sinta, o medo, o pânico, a aceitação das pessoas ao teu redor. Realiza esse sonho. Porque se você não fizer agora, que você pode fazer, que você tem energia para fazer, você vai esperar os anos passarem, quando você agora eu posso, e aí você não tem mais energia para fazer, você vai sofrer muito por isso. Então aproveita agora, que você sente isso, que eu estou falando com você, que você sente esse gelo na espinha ou esse frio na barriga, abre essa gaveta, tira esse sonho de lá e bota em prática. Você vai se realizar e vai justificar a tua vida nesse planeta. E sempre que você fizer aquilo que faz com que o teu coração se preencha, que você faz aquilo que te faz sentir amor genuíno, você vai estar fazendo bem para todo mundo que te ama. Porque as pessoas que te amam, o que elas mais querem é te ver feliz, te ver bem e te ver com um sorriso no rosto. Então faz o bem para você e você vai estar fazendo bem para as pessoas que te amam também. Lembra disso e vai atrás do teu sonho. Essa mensagem eu acredito que todo mundo precisa ouvir. Cara, se tiver gente ouvindo aqui que queira assistir uma palestra tua ou eventualmente até te chamar para fazer uma palestra, como você já fez aqui em São Paulo, te procura também através do Instagram, procura a Edneia. Como é que faz para ter acesso aí a você ou a Edneia e eventualmente te chamar ou pegar teu calendário de palestras e tal? Basicamente pelo Instagram, ou pode ligar no 47-98855-0929 e fala direto comigo que a gente agenda.
Tranquilo, pode falar. Eu sou bem receptivo, eu sempre respondo, tá? Pode demorar um dia, mas eu sempre respondo. O telefone é 47988550929. E vamos destruir o impossível. Isso aí, esse é o objetivo. E se tiver alguém aí querendo começar aí nesse mundo não do Deca, né, mas vamos falar aí de alguma coisa mais terráquea, como o triplo ou o quíntuplo, você também dá enfim, dá dicas, você pode dar uma orientação ou enfim, conversar com essas pessoas que por acaso tenham interesse. Sim, o que eu tenho feito bastante é o coach esportivo. Por exemplo, as pessoas que vão fazer a primeira maratona ou o primeiro Ironman, elas me procuram para encontrar dentro delas a força necessária para realizar. Porque muitos estão fazendo o treinamento físico, né, seguindo a planilha dos seus treinadores e fazendo tudo o que precisa, mas ainda não conseguem sentir a confiança necessária para realizar aquele desafio. E aí através das sessões de coach, eu consigo dar esse empoderamento e essa força que as pessoas precisam, né? E aí é bem legal, porque elas percebem que a força que elas precisam, que elas acham que precisam, que é para maratona ou para Ironman, não é para maratona ou para Ironman, é para a vida. E aí a mágica é muito mais forte. Bacana, e dividir conhecimento, dividir essas experiências também é uma coisa super prazerosa e aquilo que você falou, né? Além de você ajudar os outros, você também acaba se ajudando por estar compartilhando tudo isso que você está aprendendo aí nessa tua trajetória espetacular e quase que inacreditável, né? Se você não estivesse contando aqui, não tivesse os relatos no Instagram, eu acho que muita gente duvidaria do que você fez. Se fosse talvez há 30 anos essa nossa conversa, acho que muita gente duvidaria, né? Numa era aí pré-internet, falando, não, esse cara tá inventando isso, não tem como provar, ninguém foi lá no México para perguntar se ele fez ou não, né? Esse Dalton aí não existe, né? Enfim. Ô Daniel, parabéns mais uma vez, cara, bom descanso e boa recuperação, espero que você, enfim, consiga aí todos os teus objetivos e claro, mais uma vez aí você tá convidado no final aí do ano que vem, nessa mesma época, você concluindo aí mais um Deca, vamos voltar aí a bater um papo, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo aqui esse episódio e eventualmente não te conhecia vai ficar maravilhado e vai passar aí a te acompanhar, te seguir e principalmente torcer para que a gente tenha um brasileiro aí nesse caminho dessa busca aí que você está representando e possa trazer aqui para o Brasil não somente os títulos, mas essa experiência e compartilhar tudo isso aí com quem quiser. Bacana, cara, um grande abraço, parabéns. E é isso, bom final de ano para você e bom começo aí de 2020, que você comece com o pé direito. Perfeito, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Michel, e desejo o melhor para você e parabéns pelo teu trabalho também, que ajuda a gente a divulgar o que a gente faz e ajuda tantas pessoas que ouvem e compartilham esses podcasts e os feedbacks são sempre muito gostosos de ouvir. E obrigado para todos que ouviram e que estão acompanhando, que vão seguir. Então pode me seguir no Instagram, no @ultradanieldeoliveira, e que a gente pode trocar uma ideia mais de perto e conversar, e eu fico à disposição para ajudar no que precisar. Legal, perfeito. Olha lá, pessoal, vamos lá, vamos aceitar aí o convite do Daniel, seguir ele nas redes sociais, um cara super bacana, super acessível como vocês. Ele é um super humano, mas ele não é um super herói, um cara inatingível, um cara que tá inacessível, então vamos lá, vamos aproveitar aí as redes sociais, vamos aproveitar aí essa abertura que ele deu. Passem a segui-lo, façam perguntas, interajam com ele, inclusive se vocês gostaram desse episódio. E eu vou colocar aqui novamente no episódio de hoje, no post do episódio de hoje, no site endorfinabr.com, alguns links para as provas que ele participou e para vocês também conhecerem um pouco melhor o Daniel, inclusive para acessá-lo mais fácil nas redes sociais. É Daniel Oliveira Ultra, eu vou colocar aqui também no post de hoje. Obrigado e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu!
Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.